Olá, meu amigo e amiga. Hoje é um dia muito complicado aqui no nosso país, extremamente complicado para a sociedade brasileira, porque ela fica sem entender como funcionam as instituições e para aqueles que operam com direito, especificamente os professores de direito e mais especificamente ainda os professores de direito penal, hoje está sendo um dia super aflitivo. Porque como é que você entra numa sala de aula para explicar coisas do direito penal que não vão valer absolutamente nada? Que tudo aquilo que você ensinar vai ter que ser compreendido ou praticado de forma inversa. Fica uma coisa muito difícil de fazer com que a pessoa mantenha uma sanidade. Isso tudo veio depois que surgiu esse tal esgoto bolsonarista que contaminou uma série de instituições. E pelo que nós estamos vendo hoje, até a Procuradoria-Geral da República, na caneta do senhor Paulo Gonet, parece que sofreu uma influência muito grande. Eu estou aqui pensando o que eu vou fazer com esses livros todos que me acompanham durante anos da minha vida, porque, olha, eles perderam a utilidade. A vontade que deu foi de fazer uma grande fogueira e acender para queimar todos, né? Porque hoje está um negócio muito complicado. Eu estou pensando aqui o que vai acontecer com os professores de direito penal daqui para frente e com quem for prestar concurso público. O que essas pessoas, esses jovens que estudam tanto, o que eles vão ter que colocar nas provas? Porque, olha, gente, a coisa está muito complicada. Isso, no final da história, acaba protegendo criminosos de grosso calibre, pessoas inescrupulosas, vigaristas confessos e causa uma sensação de impunidade que reina no nosso país já há algum tempo, né? Eu vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, eu explicarei aqui que decisão foi essa do senhor Paulo Gonet, que pediu arquivamento desse escandaloso crime envolvendo joias que foram surrupiadas e o senhor Paulo Gonet simplesmente entendeu que não aconteceu absolutamente nada, né? Que coisa incrível, né? Bom, tem outros assuntos também, mas antes de entrar nesses temas, quero convidar você que chegou agora no nosso portal e também tem essa indignação para que você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, nunca se esqueça de dar o seu joinha, seu comentário e, se puder, prestigie também nosso clube de membros. Você aqui é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Olha, obrigado por você estar se inscrevendo também no nosso canal de cortes. Ele está voltando a ficar cada vez mais movimentado, tá bom? Então, vamos aqui aos temas. Gente, muita coisa acontecendo, né? Mas eu quero começar aqui com algumas questões, antes de entrar aqui no Sr. Paulo Gonet, que merecem também alguns comentários, né? Eu mostrei aqui para vocês o que anda acontecendo na cabeça de algumas criaturas. E elas perdem a noção básica da realidade. E pessoas que ocuparam postos na Procuradoria da República do nosso país, foram procuradores da República, como o senhor Deltan Dallagnol. Quando a gente olha para o senhor Deltan Dallagnol, a gente pensa assim, pô, será que foi um caso isolado lá na PGR? Aí a gente vê que não, né? Que coisas estão acontecendo muito além do que a gente poderia imaginar. A criatura veio a público e fez essa fala cheia de exclamações. E aí, claro, né, a gente ridicularizou, mas aí eu vou mostrar para vocês por que eu estou falando disso novamente aqui. Vamos lá, o que a criatura disse. Vamos lá. O que é isso que foi revelado, gente? A China, então, tem uma base militar secreta no Brasil. Olha, foi realmente revelada uma informação de enorme gravidade geopolítica. Gente, e o lance, uma informação de impacto na geopolítica, a pessoa não para raciocinar, gente, e reproduz a insanidade dele para as pessoas que seguem a criatura, né? Bom, não precisava ser nenhum Einstein para entender isso aqui, ó. Relatório dos Estados Unidos não fala em base militar secreta chinesa em Salvador. Saiba o que diz o documento. Texto divulgado pelo Congresso americano afirma que chineses têm acesso à instalação de empresa brasileira em Tucano, no sertão baiano. Parlamentares questionaram o fornecimento de dados para fins militares. Gente, o que tem já de vídeo circulando, de gente fazendo chacota com isso, que é a coisa que mais tem no Brasil, são pastelarias chinesas, tem ali a 25 de março, pessoas vendendo capinha de celular, enfim, mas base militar, senhor Deltan Dallagnol, realmente o senhor está com um problema aí de cognição muito sério, né? E aí a gente não poderia deixar passar em brancas nuvens isso aí que vocês espalham por todos os lados. Bom, falei com vocês da Folha de Pernambuco, Jornal de Pernambuco, hoje mais cedo. Borcaro chamou Bolsonaro de beócio e idiota e reclamou de posts sobre Master. E aí é o seguinte, a gente está vendo essa gente do mundo cão, eles aí estão serelepes, né? O senhor Silas Malafaia publicou um vídeo hoje com o seguinte título: Se Borcaro abrir a boca, caem Lula, Alexandre de Moraes, Toffoli e figurões da República. Senhor Mala,
Vamos a algumas perguntas. O senhor Vorcaro, ele ficou bilionário durante o governo Lula ou durante o governo Bolsonaro? Então, quem é que tem que ter a preocupação? Quantos parlamentares ligados a Lula tem nas listagens de Vorcaro que estão exibidas até agora e quantos tem ligados a Bolsonaro? Durante o governo Bolsonaro, foi que o senhor Vorcaro mais ganhou dinheiro assaltando aposentados ou foi em qualquer outro tipo de governo? Então, quanto mais se escarafunchar essa história aí, mais essa gente do mundo cão vai ficar implicado. No entanto, ele está dizendo aqui, ó, cai em Lula, Alexandre de Moraes, Toffoli. O Vorcaro doou dinheiro para a campanha de Lula ou para a campanha de Bolsonaro? Ele emprestou jatinho para fortalecer a campanha de Lula ou a campanha de Bolsonaro? Ele assaltou os fundos de previdência no governo Bolsonaro com governadores bolsonaristas ou governadores ligados a Lula? A prefeitos ligados a Lula ou prefeitos ligados a Bolsonaro? Então, se tem alguma casa que vai cair aí, vai ser a casa do seu povo aí, viu? Olha, se eu fosse o senhor, eu não ficaria fazendo essa pilha toda não, que o senhor está atirando para dentro, né? É sentinela atirando para dentro. Seria aquilo que a gente chama de fogo amigo. Eu dou maior força. Vamos ver o que ele vai falar, que o senhor Vorcaro vai falar. Estou curioso, viu, senhor Malafaia? Vamos ver. Esquerda ironiza Nicolas por uso de jato de Vorcaro. O Nicolas deu uma sumida, estou vendo nas redes sociais. Ele publicou nada, deu uma desaparecida. Só que ele desaparece por um lado, e estou vendo aqui as redes dele, né? E nada. Ele vai desaparecendo por um lado e vai aparecendo ele viajando mais jatinho, né? Porque o senhor Nicolas, a relação dele com o Vorcaro é uma relação que ele não vai ter condição de separar, porque mais de um desses braços do grupo do Vorcaro, o senhor pastor André Valadão, que criou uma igreja que tinha uma fintech, também tomava dinheiro dos fiéis, além de tomar os 10% do dízimo, emprestava dinheiro a juros para os fiéis, né? Enfim, toda essa gente está mancomunada e o senhor Nicolas, que veio de comunidade, ele disse que surgiu numa favela, que foi muito pobre, mas parece que gostou muito do luxo, né? De andar de jatinho, de dinheiro, né? Ficou muito rico com o bolsonarismo, né? Enfim. Daí a gente chega nessa situação que eu jogo aqui com vocês, gente, isso é uma situação das mais infames que a gente viu nos últimos tempos no direito aqui no Brasil. PGR pede arquivamento de investigação sobre joias recebidas por Jair Bolsonaro. Em resumo, tem um despacho aqui do senhor Gonê, como se viu a natureza jurídica dos presentes, não é nem chamar de presente, né? Dos presentes ofertados a presidente da República permanece controvertida. Ah, tá. Então, quer dizer, não tem norma nenhuma, né, senhor Gonê? A gente colocando isso numa prova para um aluno, né, para ser procurador, promotor, advogado. Aliás, toda a Polícia Federal, eles estão totalmente mal formados, porque, puxa vida, olha só, eles enxergaram crimes, senhor Gonê, que o senhor não enxergou. O que está acontecendo com a Polícia Federal aqui no nosso país, né? Será que eles aprenderam direito também numa terra plana, né, numa estratosfera? Mas aí segue aqui o Gonê. Sem disciplina legislativa específica. Aqui no Brasil nós não temos um trocinho, senhor Gonê, chamado Código Penal, né? O Código Penal não vale aqui no Brasil, pelo menos para algumas pessoas, né? No seu entendimento. Sujeito a interpretações administrativas divergentes. Olha, se tem interpretação divergente diante de um promotor de justiça, se alguém praticou um crime, ele tem que denunciar em dubio pro societatis, em dubio pro sociedade nesse momento. Aí a pessoa vai ser denunciada e ela vai em juízo, vai se defender. E aí sim, se não houver provas contra essa pessoa, indúbio pro réu. Puxa vida, né? Vamos queimar livros de direito, né, a partir de hoje, porque a coisa ficou complicada, né, senhor Gonê? Inclusive no âmbito da sistemática do controle externo. Que controle externo, procurador? O Código Penal não precisa de controle externo do Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União não é poder legislativo, não cria normas, não é poder judiciário, não julga normas. O que nós sabemos é que o Tribunal de Contas da União estava eivado ali de bolsonaristas que tentaram fazer de tudo, bolsonaristas golpistas que tentaram fazer de tudo para fazer com que essas coisas que nós vimos, nós tivéssemos a impressão que nós não vimos. Senhor Paulo Gonê, a pergunta é, o artigo 312 do Código Penal, ele deixa alguma dúvida para o senhor? Pergunta acadêmica. Porque está escrito aqui no artigo 312, apropriar-se ao funcionário público, o Bolsonaro era funcionário público, o presidente da República é funcionário público, né?
apropriar-se ao funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem imóvel. As joias se encaixam nisso, senhor Procurador da República? Qualquer outro valor bem imóvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Reclusão de 2 a 12 anos e multa. Qual é a dúvida que se tem? A Polícia Federal está toda errada, a sociedade brasileira está toda errada. Agora, senhor Gonê, se alguém for apanhado no aeroporto com joias de 4 milhões de reais, passando escondidas, essa pessoa também vai poder usar isso como algum tipo de escape? Olha, realmente a lei tem uma lacuna, né? Foi um presente que alguém lá fora, presente, enfim. Como é que fica essa história? Se alguém chegar trazendo 2 telefones celulares, né, que passe dos $1.000 e fique preso ali na alfândega, o que essa pessoa terá direito? Ela terá direito também de escapar, dizer, olha, não foi nada não, foi um presente, são coisas infantis. Então, gente, não dá, né? A Polícia Federal indiciou as criaturas por formação de quadrilha, lavagem de dinheiro e peculato. Mas aí a Procuradoria-Geral da República virou quase que um órgão de defesa, quase que incorporando ali o comportamento do senhor Augusto Aras, né, que não viu também crime nenhum dessa gente, são todos santos. Olha, a gente vai ter que pedir desculpas aí no final da história ao Bolsonaro por ter roubado joias. Assim, pô, Bolsonaro, foi mal, puxa vida, que injustiça, só porque o almirante Bento Albuquerque quis passar na alfândega, dando carteirada, passando com as coisas por baixo do pano, só porque o Mauro Cid fez de toda a pressão lá junto à Receita Federal para capturar essas joias, para serem vendidas fora do nosso país, que foram para lá num avião também que não tinha nenhuma base jurídica, base legal para o Bolsonaro levar 2 aeronaves para fora do Brasil, fugindo do Brasil, enfim. Agora, senhor Paulo Gonê, se um funcionário aí da Procuradoria-Geral da República ganhar um presente de 4 milhões de reais, né, no exercício da função, um outro colega seu, tá tudo liberado? Porque eu quero saber, porque a gente precisa dizer para os alunos da gente como é que funciona essa história, se o artigo 312 do Código Penal funciona ou não funciona, né? Pelo visto, dependendo da pessoa, ele não funciona. Gente, me desculpem o desabafo, mas eu fui professor de Direito Penal, fiz mestrado nessa área, e eu estou achando um absurdo o que aconteceu. É uma coisa completamente inaceitável. Compete agora ao Supremo Tribunal Federal dar algumas decisões em relação a isso. De repente, pedir mais diligências, enfim, para devolver isso para o senhor Paulo Gonê, porque o senhor Paulo Gonê, o senhor está destruindo o direito penal aqui no Brasil. O que a gente vai dizer para os jovens estudantes? Como é que as pessoas respondem num concurso público? Que dependendo da criatura, há um crime ou não há um crime? Pera aí, né, gente? Olha, se eu estiver errado, tem muitos juristas aqui que assistem o nosso portal, tem gente de direita que está no campo do direito também. Eu queria saber o que essas pessoas pensam, o que os colegas pensam. Eu me sentiria extremamente envergonhado se eu tivesse que entrar numa sala de aula hoje para explicar isso que aconteceu no dia de hoje, explicar do ponto de vista técnico, explicar que a Polícia Federal está totalmente equivocada, as pessoas da Receita Federal estão todas equivocadas, que todos nós, enquanto sociedade, estamos equivocados, que aquilo que nós vimos, nós não vimos, que não tem nenhuma irregularidade, não tem nenhuma imoralidade, e que o servidor público ele está protegido. Ele não precisa obedecer aquilo que está no estrito direito, aquilo que está na lei. Agora não, agora ele tem flexibilidade para fazer entendimentos para salvar sua própria pele. Gente, me desculpe, não deu para segurar não, tá bom? Eu fico por aqui, mande seu comentário, a gente volta no próximo Portal do José. Ufa, senhor Paulo Gonê, haja explicações técnicas, hein? Um grande abraço, gente. Tchau.